Allan Kardec perguntou aos espíritos, na questão 459, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Se os espíritos nos influenciavam, e os espíritos responderam, a tal ponto eles influenciam, que de ordinário são eles que nos dirigem. Essa perspectiva nos abre um espaço para o entendimento de que nós convivemos com o mundo espiritual e guardamos uma certa alienação. A despeito da teoria nos ensejar esclarecimento sobre o mundo dos espíritos, nós não vivemos como se fôssemos espíritos e não consideramos o mundo espiritual como um mundo que se interpenetra com o mundo físico. E achamos que quando os espíritos vão se manifestar, eles estão tão e exclusivamente na reunião mediúnica. Parece que a reunião de intercâmbio mediúnico, ela é ali a circunstância em que os espíritos vêm e se relacionam conosco. É uma ignorância cabal, porque os espíritos, se eles nos influenciam a tal ponto que possam nos dirigir, nós somos forçados a compreender de que a relação nossa com os espíritos, ela se pauta tal como dos micro-organismos invisíveis a olho nu entre eu e vocês. Você olha para a sua mão, não vê nada. Para os seus dedos, não vê nada. Se você tocar numa placa de Petri e deixar 5 a 7 dias, a absurdidade de colônias que vão se desenvolver, multiplicando-se freneticamente, falam dos micro-organismos bacterianos que estavam na ponta dos dedos. Mas nós não temos essa percepção. Nós ficamos ainda alienados pelos 5 sentidos e ficamos paralisados nessa hipnose. E não conseguimos nem enxergar o macro, à distância, e nem o micro. Em olhando para o céu, quem haveria de supor que hoje a ciência consegue comprovar que existem mais de 200 bilhões de galáxias, significando, portanto, uma quantidade tão extraordinária que não cabe no nosso psiquismo avaliar a extensão do universo conhecido até agora. Na mesma perspectiva está para o infinitesimal. Você não se dá conta de que você, adulto, tem 7 octilhões de átomos, ou seja, você é um turbilhão eletrônico, como diz o Espírito Emmanuel, e você não se dá conta de que você, em sendo tudo isso, é nada, porque os átomos são espaços vazios. E na medida, portanto, que a gente vai para o macro e vai para o micro, nós vamos nos percebendo, nos dando conta de que os nossos sensórios, mesmo armados pelos instrumentos, eles são insuficientes para delimitar a quantidade de astros, de micro-organismos, de átomos, partículas e superpartículas que jazem no nosso mundo conhecido, que são um pouco mais de 4% daquilo que os astrofísicos admitem que seja composto o universo. Isso porque, para além desses 5% de matéria tangível que o universo é feito, no conhecimento da física da atualidade, nós temos os mundos paralelos, aonde jazem os espíritos, o mundo espiritual. Então, essa relação com o mundo espiritual, ela vai sendo definida pelo aparato da mediunidade. E como a mediunidade ela é vivenciada ostensivamente numa vez por semana, dentro de um horário na casa espírita, a gente acha que os espíritos só estão naquela circunstância. E negligenciamos avaliar
de que os espíritos coabitam conosco. Eles estão conosco em todas as circunstâncias. Não há espaço interdito aos espíritos. E de que Paulo, ao afirmar de que há uma nuvem de testemunhas que nos assistem, ele dava uma pálida visão da quantidade de espíritos que circulam na nossa vida. Aqueles que têm medo de espíritos apenas manifestam o medo quando alguém incorpora em casa, no vizinho. E aí você fica apavorado com medo do espírito que chegou. Mas aquele espírito que chegou é aquele que apareceu por um transe. Mas se você pudesse ver os espíritos, você se daria conta de que o mundo dos espíritos que se entrelaça conosco é de tal monta que você não conseguiria se esquivar à presença deles em nenhum lugar e em nenhuma circunstância habitualmente. Quando André Luiz, no livro Os Mensageiros, fala de uma reunião que se dá no Rio de Janeiro, uma palestra, um estudo, onde estão presentes aproximadamente 30 e poucas pessoas, e o benfeitor analisa que naquela circunstância, ao lado daquelas 30 e poucas pessoas, há 4 vezes mais de frequência em nível espiritual, nós já entrevemos o que é que se passa nessa inter-relação de encarnados e desencarnados. E assim, nós vamos nos aproximando um pouco mais dessa percepção da realidade, que às vezes ela fica circunscrita apenas ao fenômeno ostensivo. Mas é de bom tom seguir a fala dos espíritos a Kardec, para que a gente saiba de que nós não estamos a sós. É verdade que numa que outra circunstância, você pode guardar uma certa privacidade, mas habitualmente os espíritos estão conosco, fazem parte da nossa vivência, no ônibus, na rua, em casa, no centro espírita, fora do corpo, quando estamos, por exemplo, no avião, quando estamos mergulhando nas entranhas do mar, nós percebemos espíritos através dos registros, não só dos médiuns, mas da narrativa dos espíritos que assinalam a presença do mundo espiritual nesse movimento de interpenetração com o mundo físico. Isso nos ajuda, portanto, a podermos ter um pouco mais de cuidado e vigilância para percebermos que, tal como as bactérias, os vírus, os fungos podem nos alcançar se nós estivermos vulneráveis do ponto de vista da nossa sanidade física, os espíritos podem nos perturbar psiquicamente e alcançar-nos a economia mental e afetar-nos a emoção, afetar-nos o psiquismo e afetar-nos fisicamente. Eu tenho alguma experiência nessa área porque lido com a saúde e no âmbito da psicoterapia. E poderia narrar algumas situações para mostrar, levantando um pouco o véu, do quanto os espíritos estão presentes no nosso cotidiano. Eu lembro-me, certa feita, de uma pessoa que chegou com dor de cabeça, e eu, ao me aproximar dela, era uma pessoa amiga, que eu já cuidava dela há algum tempo, eu tomei o aparelho de pressão, e quando eu estava com o manguito inflando para fazer a aferição da pressão, ela, narrando a dor de cabeça, quando eu fiz a tomada da pressão, no momento que eu estava tomando a pressão, concluindo e desfazendo pelo manguito o aparelho que estava inflado, ela fez um transe, incorporou. E eu dialoguei com o espírito. Ela estava com 22,12, 220 por 120 de pressão. A dor de cabeça falava do espírito que estava conectado a ela e que completou o transe quando eu acabava de mensurar a sua pressão arterial. E quando eu acabei de conversar com o espírito e houve um encaminhamento adequado, me deu curiosidade e eu fui medir a pressão dela, porque a pressão estava muito alta. Era uma pressão com uma indicação de uma intervenção em pronto-socorro, uma intervenção médica, imediata. E então, quando eu medi, estava 12 por 7. Caiu de 220 por 120
para 120/70, uma pressão normalíssima. Após o transe, eu não esperei 1 hora após o transe para tomar a pressão. Acabou o transe, ela se recompôs, então eu disse, deixa eu tomar sua pressão de novo, porque tinha acabado de tomar antes do transe. Estava assustado. Quando eu tomei a pressão, veio essa referência. Então, é assim que acontece. De outra feita, eu estava atendendo uma pessoa que chegou com asma, e quando nós fizemos uma intervenção, havia uma interferência espiritual. E quando a entidade se desconectou, a asma cedeu, sem precisar de medicação broncodilatadoras, corticosteroides, broncodilatadores. Não foi necessário fazer nada, nem a homeopatia, que era o motivo pelo qual ela me procurou. Processos físicos. Mas quantas vezes, sutilmente, isso se dá e a gente nem se dá conta. Está sentindo uma vocação, num dado momento, estranha para comer algo, para vestir-se, ou contra alguém, ou a favor de alguém, e aquilo resulta de uma leve conexão espiritual que se faz circunstancialmente. Eu lembro da minha irmã, que saía vestida com uma roupa avermelhada, comprida, como se fosse um grande saião. Naquele dia colocou uma pedra na testa pela manhã, e quando chegou à noite fez um transe, e eis que uma cigana se comunicou. Ela voltou muito aborrecida. A gente não pode mais nem ser a gente. Eu pensei que era eu que estava me vestindo do jeito que eu queria, mas eu estava me vestindo sob a interferência espiritual. Quantas vezes nós sentimos raiva de alguém, é uma influência sutil, sem que você tenha necessariamente uma mediunidade no nível ostensivo. Porque é de bom tom que se analise o fenômeno mediúnico, na sua conceituação básica de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, quando ele trata dos médiuns, e ele define os médiuns como aqueles que têm uma sensibilidade orgânica ou física que enseja a manifestação dos espíritos de modo ostensivo. Diz ele, usualmente chamamos o médium aqueles em que essa manifestação se faz ostensiva, de efeitos patentes, claros, sistemáticos, repetidos, caracterizando, portanto, uma diferença entre as pessoas, de um modo geral, que sofrem a influência dos espíritos, e outras que são mais sensíveis, e quando os espíritos as influenciam, elas revelam mediante um transe ostensivo, repetido, que se mostra patente, volumoso, quantitativo e qualitativamente. Isso é um médium. Quando se pergunta, você é médium? Seria redundância eu perguntar para uma pessoa se ela é médium, se todos somos médium. Quando Kardec trata em O Livro dos Médiuns, ele não trata de que a generalidade dos seres humanos somos médiuns, ele trata no sentido usual do termo, ou seja, no sentido estrito senso da palavra. Ou seja, médium é aquele em que o fenômeno se mostra claro, regular, patente, volumoso. Mas aqueles que não somos médiuns também sofremos a influência dos espíritos. E a sutileza da percepção, a acuidade da vigilância, a autoanálise vai nos levando a perceber de que há uma interferência espiritual positiva ou negativa naquela circunstância. Eu mesmo, que não tenho nenhuma ostensividade mediúnica, em dadas circunstâncias, eu me dou conta que estou dizendo coisas quase num automatismo, sem raciocinar. Eu estou num transe sutil, atendendo uma pessoa, às vezes fazendo uma fala, às vezes a gente faz uma fala numa palestra e depois eu mesmo vou anotar, porque eu achei interessante aquilo que eu disse. Quer dizer, se eu que disse, por que eu vou anotar? Eu anotei porque, para mim, aquilo foi surpreendente. Foi um raciocínio em função de uma aproximação espiritual e, pela via intuitiva ou inspiratória, eu disse algo que foi novo, que foi criado naquele momento a partir da sutileza de uma interferência espiritual. Esse fenômeno se dá ora na reunião mediúnica, ora em qualquer lugar. Eu já estive atendendo um espírito e, num dado circunstância, conversando com o espírito, eu disse, Sara. Ela disse, como tu sabes o meu nome? Eu não sabia porque eu sabia o nome dela. Eu não ouvi ninguém dizer, eu não incorporo. Eu disse Sara, saiu Sara e era Sara. Se eu dissesse Maria, eu tinha um percentual de possibilidade de acerto muito grande, porque tem muita Maria. Mas Sara,
E ela se espantou, e eu me espantei com o espanto dela, porque eu também não sabia que sabia. É a intuição sutil que surge, mas com tanta proeminência que você se espanta quando ela emerge, fazendo com que a gente perceba de que os espíritos nos influenciam a existência muito mais do que a gente pensa. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu escrevi o livro narrando casos sobre casamento, a arte do reencontro. Eu narro um caso e entro na temática. E num dia, Divaldo disse assim para mim, com todo respeito ao seu conhecimento, ao seu conteúdo, eu queria lhe dizer que quando você botou os casos na frente de cada capítulo, foi sob inspiração dos espíritos. Porque o caso chama a atenção para o conteúdo que vem em seguida. Ora, eu lá sabia que eu estava sendo inspirado e botando o caso na frente de cada capítulo. Eu coloquei o caso que eu achei que era interessante, mas eu não me dei conta de que era uma inspiração, era uma influência espiritual sutil. Essa influência se dá no estado de vigília, no estado de oração, no estado de semitranse, quando você, por exemplo, está meditando, ou quando você está no estado de sono. Eu tenho um amigo que cuida de uma pessoa no estado do norte, e essa pessoa tem muitas dificuldades para lidar com a sua sanidade mental. Ela toma remédios psiquiátricos, mas ela tem uma sensibilidade psíquica muito grande. E ela fez uma viagem para o outro estado do norte, e quando ela estava lá, o filho que mora no Rio de Janeiro disse, mãe, já que a senhora foi para aí, venha para cá, aproveite e estenda aqui para o Rio de Janeiro, como se o Rio de Janeiro fosse pertinho do norte, né? E ela disse, não, meu filho, venha, mãe, vem. Aí insistiu, aí ela aceitou ir. Ele fez isso para que ela fosse, porque ela é meio atrapalhadinha. E aí, na noite que ela ia viajar, um dia antes, ela acordou, na noite anterior ao voo, e disse, não vou mais viajar porque o avião vai cair. Aí telefonou para o filho. O filho, sabendo que a minha mãe e o tantã, vai cair nada, mãe. E insistiu e brigou com ela, disse, não vou, o avião vai cair. Na noite que se seguiu, onde o avião que ela ia pegar, desferiu o voo, era o avião da Gol, bateu no Legacy, tombou e caiu. Quando ela viu que ela acertou, aí que ela ficou pirada mesmo, ficou mais pirada. Voltou para a cidade dela de ônibus, e foi lá que esse meu amigo que cuida dela, que é um psiquiatra, né? O meu amigo foi ajustar a medicação dela, porque ela ficou muito coisa, porque ela acertou. Acertou de modo certo. Porque ela podia ter acertado de modo errado ainda, né? Aí ele estava tenso, porque ele estava com a esposa sofrendo de metrorragia. Metrorragia é hemorragia uterina. Ele é médico, a esposa é médica, ele estava muito agoniado. Então ele estava atendendo, mas estava tenso. Ela olhou para ele e disse assim, o senhor está agoniado, o senhor está tenso, né, doutor? Ele disse, estou. Ele disse, é com a sua esposa? Ele disse, Aí esse meu amigo me disse, Alberto, ela estava acertando tudo. Aí eu logo perguntei de cara para ela, é grave? Ela disse, não, é coisa de mulher. Olha que ela respondeu, é coisa de mulher, vai passar. E acertou porque passou. E eu perguntei para o meu amigo se ele pagou a consulta, porque foi ela que consultou ele, não foi ele que consultou ela. É a sutileza da mente que nos revela conexões espirituais, sutis. Outra feita nesse estado de semitranse, durante o sono, que é o desdobramento natural. Eu, cuidando de uma pessoa, ela chegou e disse, eu sonhei, tive um sonho horrível com fulano de tal, que é uma pessoa com quem ela se relacionou afetivamente, em regime clandestino, e que desaguou numa grande decepção quando ela percebeu que essa pessoa não queria nada com ela, estava a usando por alguns anos num relacionamento afetivo, paralelo, em relação à conjugalidade desse homem, e ela se sentiu muito frustrada, ficou com muito ódio dele, e ele querendo manter aquela relação clandestina, depois que ela se deu conta, pela psicoterapia, de que ela estava sendo usada e enganada, ou se deixando usar e deixando enganar. Então ela tinha um sonho com ele, e eu disse, então vamos olhar o que está dentro desse sonho. Eu fui lá mergulhar no sonho que ela teve, para extrair o sonho. Então ela se via adormecendo, saindo do corpo, e uma entidade convidava sutilmente a um trabalho, entre aspas.
e levava para mostrar aonde ele estava, vinculado com várias entidades nocivas. E ela então fazia com que ele a visse. E quando ele a via, ele gritava pedindo ajuda, que ela o resgatasse daquela circunstância. E ela então está ainda envolvida num processo de muito rancor, saia correndo, e a pessoa que a levou para o trabalho começava a gargalhar. Era uma senhora que começava a gargalhar. Provavelmente uma das que o vitima na posição de um processo obsessivo franco. E ela acordou apenas com lembranças de que ele gritava e ele corria atrás dela, mas não sabia recuperar mais nada além do que isso. Na verdade, era um transe. Ela acorda na memória trazendo aquela lembrança desagradável, porque é um relacionamento que está interrompido há 2 anos, mas ainda vigente. E ela, ao despertar, sentindo-se mal, trouxe isso para a sessão de psicoterapia. E nós fizemos esse desonovelar da circunstância para que ela pudesse entender. E fomos claros com ela, no sentido de que ela deveria se preparar melhor para adormecer. E de que o rancor dela se vinculava à atitude precária em que ele se encontra espiritualmente, e o vínculo não se quebrava porque ela não conseguia perdoar-se, perdoando-o. Porque o maior problema do perdão não é o outro, é a si próprio. Ela se permitiu entrar numa relação vazia, uma relação proibitiva do ponto de vista da sua própria ética, então ela não se perdoa. E como ela não se perdoa, ao invés da gente olhar para a nossa própria umbigo, para tratar os nossos ferimentos umbilicais, a gente joga no outro, que fica mais cômodo dizer que o outro fez, o outro aprontou, e a gente adia a resolução do processo, que somente a nós nos pertence. Porque ao outro é o outro. A fala de Jesus é clara: reconcilia-te com teu adversário é um segundo passo, mas o adversário pode não querer se reconciliar com você. Mas você com você mesmo é uma tarefa que depende só de você. Esse movimento nos mostra o quanto nós nos influenciamos psiquicamente quando estamos no estado de vigília, quando estamos no estado de sono. Numa outra feita, eu estava trabalhando uma pessoa que tinha rompido um relacionamento a 3.000 quilômetros de distância do estado de Belém do Pará, do estado do Pará, da cidade de Belém. Ela fazia um transe regressivo e tinha interrompido a relação há 2 anos. Era uma relação em nível de conjugalidade quase, união estável. E ela guardara muita mágoa, muito rancor dessa pessoa. E ela estava trabalhando esse conteúdo. E quando nós fizemos com que ela mergulhasse nesse conteúdo, 2 anos sem falar com o cidadão, imagine que quando acabou o transe, quem estava no telefone tinha deixado uma mensagem para ela na secretária eletrônica do telefone. O cara tinha telefonado para ela. Ela voltou e disse: doutor, olha aqui, o fulano de tal me telefonou. E fazem 2 anos que eu não falo com ele. O estado de vivência foi tão profundo que afetou 3.000 quilômetros de distância o par que estava envolvido com ela numa relação de nó. Quando nós nos vinculamos ao outro, nós estabelecemos um vínculo positivo ou negativo. Alguém pode dizer coincidência, mas isso era aproximadamente em torno de 12:00, na hora do almoço, na hora do rush. Alguém poderia supor: não, mas isso está dentro do campo das probabilidades. Tudo bem. 15 dias depois, numa outra sessão, voltamos a trabalhar o conteúdo. Quando ela acabou de trabalhar o conteúdo, quem estava na secretária eletrônica? O cara, de novo, telefonou pela 2ª vez. O primeiro telefonema, ela não deu retorno a ele. 15 dias depois, quando ela mergulhou no conteúdo, afetou ele novamente e ele telefonou num horário mais ou menos semelhante. A quem ocorrerá na cabeça dizer que é probabilidade de que ele telefonou casualmente? Uma pessoa que não fala com a outra há 2 anos, uma pessoa que está há 2 anos rompida, que não tem ligação na época não tinha Zap, de telefone celular, de e-mail, que não conversava digitalmente, não tinha nada disso. Como é que essa pessoa 2 vezes telefonou? É que quando estamos encarnados, não deixamos de ser espírito. A gente afeta o outro onde o outro está. Não há distâncias para almas que se relacionam pelo amor
ou pelo amor ferido. Então, a influência dos espíritos é sutil, mas não é só negativamente, ela é positivamente. Certa feita eu estava numa reunião mediúnica e o companheiro conversava um benfeitor familiar que cuidava, numa certa medida, de um grupo e era um benfeitor de outras encarnações que se colocava ali na posição de um tutor. E a pessoa dizendo assim, Dr. Bergman, ele era médico, e o senhor imagine o que aconteceu comigo, eu devo estar com alguma dificuldade, o senhor acha que eu preciso fazer algum tratamento espiritual? Porque aconteceu comigo uma ocorrência curiosa e narrou sinteticamente. Eu vou narrar a ocorrência. Ele foi revalidar a carta de motorista, quando chegou lá o médico reprovou. Aí ele pegou, foi com outro médico, fez, trouxe o ajuste, o médico reprovou de novo. Aí ele pegou, marcou uma consulta com o mesmo oftalmologista que reprovou. Fez o óculo correspondente, quando chegou lá, o mesmo médico reprovou. Aí disse, mas como você está me reprovando? Se foi o senhor que mandou, aí mostrou, o médico ficou todo sem jeito e aprovou ele. Ele foi reprovado 3 vezes no exame oftalmológico de natureza médica. Você não pensa que é um obsessor? Não é um obsessor ferrenho que não quer deixar o cara dirigir? Aí quando ele disse isso, o Dr. Bergman disse, fomos nós que não queríamos que você mais dirigisse. A sua idade não está boa, o carro é inseguro e você tem uma dificuldade em uma das visões. Então fomos nós que interferimos para que você não recebesse a carta, mas você quase que subornou o outro para ter a carta. Os espíritos amigos são sutis, influenciam um profissional. Quando você for se consultar com um dentista, especialmente com o dentista que tem aquela broca, que era maravilhosa, viu, Celestino? O Celestino não gosta de broca, ele é endodontista. Aquela broca que você ouve, o perispírito arrepia, mesmo você não sendo médium. Aquele zinho. Quando você for se consultar com um profissional, leve um livro evangélico para ler e ore pelo cidadão. Não fique batendo papo na sala de espera. Sala de espera de médico, todo mundo receita todo mundo e ninguém fala bem do médico. Ah, tu não sabe da maior. O que aconteceu aí? A pessoa que já está com medo, ela fica armada. Nós não oramos pelos profissionais que vão nos atender. E conosco nós entramos e vai às nossas companhias. Às vezes o médico não tem qualificação, o profissional da área do diálogo, o psicólogo, o psicanalista, o cirurgião. Às vezes ele não tem categoria espiritual para ser bem assistido. E você fica ainda metendo pau nele. Em vez de estar orando por ele, por você, para você ter uma moratória, você está achando que ele vai errar no seu pessimismo, ou fica ouvindo as histórias de sala de consulta negativas sobre ele, ou então você fica pensando, mas será que ele está me cobrando mais caro do que deve? Será que essa cirurgia é necessária? Olha lá, quanta coisa ruim. Raras são as pessoas que oram pelos profissionais que vão atendê-la, de qualquer ordem. Se você está no expediente jurídico, ore pelo profissional, pelo juiz que vai analisar a sua causa, não para ele fazer em favor seu, mas para que ele seja justo. Porque se ele for injusto a seu favor, não é bom para você também não. Então, orar para que as coisas sigam bem, porque os espíritos, eles sofrem a influência, os encarnados sofrem a influência dos espíritos em qualquer profissão. Então nós vamos ver, por exemplo, nos bastidores da obsessão, o profissional da área do diálogo, influenciado pelo paciente e recomenda-lhe um encaminhamento para resolver a sua questão sexual, para que ele fizesse incursões na homossexualidade. É que aquele indivíduo não tinha nenhuma pendência para a homoafetividade, mas o profissional, estimulado pelo obsessor dele, faz a sugestão com o objetivo de que, em ele fazendo uma experiência que estava na contramão do seu jeito, ele pudesse entrar nesse sistema de culpa. E entrando nesse sistema de culpa, o obsessor pudesse, a partir daí, fazer uma
articulação com vistas ao suicídio, a fim de poder obtê-lo de volta no mundo espiritual para, nas suas mãos, poder fazer uma vingança ainda mais brutal. Essa ocorrência está descrita nos livros, nos bastidores da obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Franco. Nós precisamos orar, porque os espíritos nos influenciam a existência todos os dias. Ore pelas pessoas que você vai atender, ore pelas pessoas que vão te atender, ore pelos políticos, ore, porque você é uma fonte de influência. Eu citei o caso de 3.000 quilômetros, de 2 espíritos encarnados, para mostrar como nós somos sensíveis e participamos de uma rede energética, para usar a linguagem figurada da física, fluídica, na linguagem kardeciana, onde nós nos comunicamos. Então precisamos ter muita atenção. Precisamos orar. Eu costumo fazer isso naturalmente. E num dia eu ia atender uma pessoa com uma regressão de memória e ela me telefonou num dia de excepcionalidade, eu ia atendê-la somente ela. Ia um sábado para atendê-la. E ela me telefonou e me disse: Alberto, eu estou com náusea. E eu pensei, é o obsessor que não quer que ela regrida. Fiquei imaginando uma influência. Eu digo, vá que nós vamos lhe atender. Chegamos, fomos atendê-la e ela não conseguiu entrar em transe. Aí eu disse, perceba se tem alguma interferência espiritual. Ela tem uma sensibilidade maior no âmbito psíquico. Ela disse, tem uma interferência. Eu digo, veja se é positiva ou negativa. Positivo e negativo é uma situação muito subjetiva. Se a pessoa está bem, ela pode identificar se é positivo ou negativo pela qualidade do fluido. Porque Kardec diz que ninguém consegue mistificar o fluido bom. Você mistifica uma frase, uma fala, uma escrita, mas energia, fluido, você não mistifica. Se a pessoa estiver bem, ela sente o fluido e é capaz de definir se é o espírito bom ou se é o espírito atrapalhado. Se a pessoa não está bem, esse critério não é válido, porque ela já não está bem, ela vai ser enganada também a pensar que é uma coisa boa, mas ela está fascinada. Vai chancelar o negativo achando que é o positivo. Essa moça estava bem, estava fazendo psicoterapia, mas estava alinhada. Ela disse, é positivo. Eu digo, eu respeitei. Nós não fizemos a regressão. 6 meses depois, ela regrediu e o conteúdo eu entendi pelo que ela não tinha regredido. O conteúdo foi positivo terapeuticamente para ela. Mas durante 6 meses de psicoterapia, nós pudemos avançar em muitos pontos. E agora, 6 meses depois, ela podia entrar naquele conteúdo traumático, com chances de seguir na terapia, porque o conteúdo que ela ia viver me envolvia. Se ela vivesse a regressão naquele momento, ia travar o processo psicoterapêutico, porque era uma ocorrência que eu fazia parte, no trauma, e sendo o agente traumatizador. Ela talvez não desse conta. Então o benfeitor dela, meu, ou os dois entraram num acordozinho lá, e disseram, não vamos deixar ela regredir, não é hora. Deixou-se, bloquearam a regressão, dando náusea. Olha, um sintoma, náusea. Como é que se... Náusea os médios sentem quando fazem o trânsito das entidades sofridas. O mecanismo de relação do chakra frontal, coronário, com o gástrico, ele efetiva esse metabolismo fluídico. É muito comum os médios sentirem náuseas. Então eu pensei logo que era uma entidade necessitada. Mas era a ação dos benfeitores espirituais a benefício dela e minha, e meu. Dela porque ela era paciente e precisava fazer aquele trabalho. Mas aquele trabalho não estava na hora de ser feito. 6 meses depois foi possível ser feito. Nós pudemos trabalhar a questão que veio e o processo se diluiu com uma interferência espiritual muito sutil, impedindo que se desse um processo terapêutico que não estava na hora de poder se dar. É assim que os espíritos influenciam as nossas vidas, na sutileza da inspiração ou nas interferências da saúde, que às vezes
de uma forma silenciosa, essa interferência vai por determinar uma alteração na fisiologia e às vezes abrindo espaço para uma enfermidade mesmo. É nesse olhar dessas interferências que nós vamos estar mais atentos para saber de que os espíritos, em nos influenciando no cotidiano, as nossas vidas, nós necessitamos estar mais atentos e vigilantes para podermos salvaguardar a nossa sanidade mental conectada com os benfeitores espirituais. É de bom tom que possamos separar influência de espírito de outras ocorrências. Porque quem é espírita, tudo pensa em obsessor ou influência espiritual. Quem é da esfera médica, organicista, materialista, pensa que tudo é orgânico. Quem tem razão? Ambos têm razão do seu ponto de vista, mas ambos estão incompletos. Numa análise que uma pessoa traga de uma questão orgânica, o olhar é do organismo para a transcendência. Nós não podemos pensar logo que é espírito, porque nós estamos fazendo uma análise que Allan Kardec não sugeriu fazer. Quando ele perguntou aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, tratando da obsessão, os espíritos foram categóricos, e vocês podem consultar essa questão, que trata, a questão 474 de O Livro dos Espíritos, que trata das obsessões, aonde os espíritos dizem, en passant, diz assim: há muitos epilépticos e loucos que são tratados como obsessos, obsediados, que mais precisam de médicos do que de exorcismo. Olha a fala dos espíritos para Kardec. Há muitos epilépticos e loucos que são tratados como possessos, obsediados, possessos, que mais precisam de médicos, porque são problemas orgânicos, do que de exorcismo, de expulsar espírito. Então, quantos de nós, às vezes, temos uma tendência fanática a tudo caracterizar que é influência espiritual? Como os médicos acham que tudo é orgânico, e às vezes é uma interferência espiritual. Então, qual é a metodologia para a gente saber se essas influências sutis ou ostensivas, elas estão presentes ou não? Vá do corpo para a profundeza da alma. Examine primeiro o corpo, examine a fisiologia, faça os exames que tenha que fazer. Depois que você esgota isso aí você vai para uma outra esfera, esfera emocional, psicológica, que pode se somatizar. Se aí estiver tudo bem, aí avance para uma outra esfera, para avaliar questões mais sutis no âmbito da mente. Depois, se isso permanecer, avance para a dimensão das influências espirituais. Não comece pelas influências espirituais, salvo se for muito ostensiva. Mas eu vi lá no nosso grupo espírita, a mulher em transe, presumivelmente, eu fui chamado, estava fazendo atendimento fraterno através de diálogo, e os companheiros chamaram: olha, Alberto, tem uma mulher aqui que incorporou, não quer desincorporar. Aí eu desci, quando encrencava assim, porque eu dominava as duas áreas, e me chamavam. E aí eu fui lá na sala de paz, estava uma senhora sentada numa cadeira, com uma toalha na cabeça, ofendendo a última geração até de quem se aproximava, esbofeteando as pessoas, cuspindo nas pessoas, e aquele lençol lá, filme de terror, fazia assim na cabeça dela, aquela toalha. E uma senhora com água fluidificada borrifando como quem borrifa água benta. Porque a gente é espírita até que bata no nosso limite, depois a gente começa a apelar para tudo. Eu disse: que a senhora está fazendo isso? Não, eu estou jogando água fluidificada, nós já fizemos tudo e não resolveu. Isso é falta de conhecimento espiritual espírita e falta de fé. Uma análise foi suficiente, breve, foi suficiente para entender a questão. Ela entrou incorporada, eles oraram, aplicaram o passe no grupo, ela continuou incorporada, o grupo saiu, ficou só ela, passe nela, incorporada, fizeram uma vibração, ela incorporada, e não sabiam mais o que fazer para ela desincorporar. Então eu disse ao grupo, depois de uma pequena análise, junto ao familiar, eu disse: muito bem, já fizemos o que tinha que fazer, vamos levar para a unidade psiquiátrica. Aí o companheiro me olhou e disse assim: e ela vai incorporada? Eu digo: se desincorporar, morre aqui. Como assim?
Porque ela não está incorporada. Ela está num transe de auto-incorporação, ela está surtada. Ah, não é espírito? É, espírito dela. Então o povo achava que ela estava incorporada, não estava incorporada. Nós precisamos ter essa sensibilidade, porque o nosso fanatismo às vezes faz a gente não abrir outras janelas para entender cada questão. Uma outra vez foi no nosso Jardim das Oliveiras. Uma criança estava meio despombalecida lá, cai, não cai, levaram para tomar passe. Passe na criança, a criança continuou despombalecida. A companheira deu um outro passe, porque quando um passe não resolve, dá outro. Deu outro passe e não resolveu. Ela começou a orar. Aí um espírito amigo disse assim, nós já fizemos o que tinha que fazer, agora leve e dê comida para ela. Aí ela achou que era um mistificador, porque os mistificadores são malvados, fazem galhofa. Né? Continuou orando e nada mudou. Ela pegou, levou a criança para a coordenador foi analisar, não tinha almoçado, não tinha jantado, não tomou café, chegou meio-dia na instituição, mais para espírito desencarnado do que para encarnado. Gente, passe não substitui o filé, o arroz, a farinha d'água, pelo menos com açúcar. A criança estava sem glicose, ela estava em transe de falta de glicose, fome. Não adianta dar passe em quem for. Jesus multiplicou pães e peixes para depois falar, porque não adiantava falar para o povo faminto. Então, há necessidade de nós termos critério e sermos espíritas como Kardec foi, como os espíritos orientaram, para que a gente não leve para as influências ocultas espirituais aquilo que é um tumor que está localizado lá na hipófise, como eu vi um cidadão impotente, fazendo tratamento espiritual. Impotência continuava. Era um tumor que ele tinha na hipófise. E ele então me dizia, se eu tivesse feito essa cirurgia há mais tempo, talvez eu tivesse menos sequela. Como querendo dizer que o centro espírita tinha responsabilidade por ter mal orientado ele. Se uma pessoa tem impotência, frigidez, exacerbação sexual, compulsão, negação da sua sexualidade, uma inversão da sua sexualidade súbito, qualquer coisa desse tipo, uma heterossexualidade exagerada, alguma coisa que não esteja no perfil da pessoa, faça primeiro a abordagem de natureza daqui para lá. Avalie primeiro as questões físicas. Uma alteração hormonal pode deixar a pessoa silenciada do ponto de vista sexual, sem desejo nenhum. Um paciente meu me dizia, doutor, eu vim aqui para o senhor me ajudar, porque a minha esposa não acredita em mim, ela pensa que eu tenho outro. Eu não tenho interesse nada por ela, nem pela Gisele Bündchen nua na minha frente. Ele tinha tido uma parotidite, essa parotidite replicou para a sua genitália, houve uma lesão e ele estava com 0 de testosterona, quase nada. Então ele estava com uma alteração hormonal grave, não tinha intenção, um desejo sexual. E a mulher começou a achar que ele estava com uma outra sirigaita no caminho. Não tinha nenhuma sirigaita, era testosterona que tinha ido embora. Então, se a pessoa perde o desejo sexual, há uma influência oculta. É espírito que está influenciando. Minha esposa, aí é menopausa, cai os hormônios, a mulher fica murcha. E aí o cara fica... O que é que está acontecendo? Ela está com interesse de outro, deixou de me amar? Não deixou de te amar. Ela só entrou na menopausa. E agora ela quer mais pausa em função da menopausa. E você quer menos pausa porque você acha que ela está com outros olhos por alguém. Leve ao ginecologista, não leva para tomar passe. Porque o ginecologista vai dar uma testosterona, vai repor os hormônios estrógenos, se a testosterona estiver baixa. E depois que ela estiver calibrada, ele vai desequilibrar. Porque ele não vai dar conta dela, e ele vai... Aí vão pensar que é uma influência oculta, que está dominando ela, que está matando o pobre coitado do velhinho.
Não está matando, é que é o processo hormonal que a gente precisa fazer a dosagem. Mas, às vezes, os hormônios estão tudo normais e tem uma interferência espiritual. A emocionalidade não tem nenhum evento que pudesse fazer com que o casal se distanciasse um do outro. Isso é um riso atrasado, mas fica tranquilo. Porque tem umas piadas que surgem e só depois de 2 minutos. Mas é por falta de hormônio. Então, às vezes, o corpo está bem, a emoção não tem um conflito emocional e alguém entra no estado de colisão, entra no estado de conflito. E esse estado de conflito fala de uma influência oculta que vai se imiscuindo. Eu vejo isso todos os dias. Em processos que têm a influência espiritual como a motivação de uma ruptura de natureza conjugal. 50 tons de cinza, você não sabe o estrago que esse livro fez. Porque ele é um livro que mexe nos arquétipos. Abriu espaço, depois com a televisão, ainda com o filme, abriu espaços mentais para uma série de evocações. E quantas pessoas, homens e mulheres, se perturbaram com a edição do livro 50 tons de cinza. Eu, pelo menos, atendi 2. E tivemos que fazer isso para evitar um processo separatório. Porque a pessoa saiu do eixo, abriu espaço mental e interferências sutis se assinalaram e começaram a incitar movimentos que não faziam parte da ética da conjugalidade do casal. E começou, então, a se questionar a amorosidade, se questionar a liberdade, enfim, coisas que o filme e o livro, sobretudo, mexeram profundamente. Uma literatura pode acionar você para uma outra instância psicológica. E aí você muda de padrão vibratório e começa a fazer conexões espirituais de baixo teor vibratório, e aquilo sutilmente vai se insinuando e às vezes se instala um processo de obsessão simples e depois um processo de fascinação ou subjugação, conforme cada circunstância, determinando às vezes processos muito difíceis de serem tratados e de serem coordenados. Assim, nós vamos ficando mais abertos no campo da vigilância para analisar de que os espíritos estão influenciando as nossas vidas todos os dias. E precisamos estar mais atentos para detectarmos as influências positivas, a fim de podermos agir positivamente, sendo um médium, no sentido geral do termo, do bem, mesmo não tendo mediunidade ostensiva. Seremos capazes de sermos projetados para fazermos ações no campo da benemerência, da caridade, da fraternidade, em função de influências positivas ocultas, em razão dos nexos de natureza mental que conseguimos estabelecer com entidades venerandas, que nos usam para atender as pessoas, dar um telefonema, parar numa esquina, fazer um zap para alguém, e aquilo vem do nada. E às vezes vem do nada na sua percepção do estado de vigília, mas na sutileza da sua alma, houve uma sugestão e você acolheu porque você estava em sintonia com o seu anjo guardião. E aí você toma uma providência, era para trabalhar, não vai trabalhar, atende o familiar que passaria mal, vem para casa mais cedo e socorre alguém que, se você não chegasse àquela hora, aquela pessoa desencarnaria. E quantas circunstâncias que a gente caracteriza como acaso, que é o nome do divino, o pseudônimo de Deus, do qual ele se vale, para atender os seus filhos através dos seus filhos. Enfim, mantermos-nos no culto, não só da oração, da meditação, mas no culto do bem diariamente,
é uma estratégia de bom tom para podermos sermos ocultamente influenciados pelos espíritos a fim de atendermos as pessoas que precisam ser atendidas no caminho que a gente faz todos os dias na nossa existência. Às vezes é no trabalho, às vezes é na rua, às vezes é no centro espírita, às vezes é numa sala de aula. Você é intuído para abordar um aluno que está pensando em cometer o suicídio naquele dia. E você é como que compelido a buscá-lo. Como vi outro dia, o companheiro separou-se da mulher, ou por outra, a mulher se separou dele e pegou os 4 filhos e saiu de Belém para uma outra cidade. O casal estava em conflito, ele ficou tão desarvorado, e por ser um militar, ele então decidiu se matar. Mas a arma dele estava emprestada circunstancialmente para um amigo, uma arma que ele detinha. E ele, profissional da Marinha, saiu com o carro para buscar a arma na casa do amigo para se matar. Amando a esposa como amava e sentindo a ausência dela e dos filhos, decidiu então pelo suicídio. Ele passa na frente do Centro Espírita Ivone Costa e tem um impulso para parar. Os benfeitores espirituais, a despeito do seu desespero, mas por ser um homem bom, conseguiram freá-lo. Ele nunca tinha ido a um centro espírita. Ele chegou, entrou, as atividades estavam em curso. Mas sempre tem um recepcionista ali à porta, sempre. E quando ele chegou, a pessoa abordou e ele disse: eu queria conversar com alguém. Ela teve a sensibilidade de perceber que era uma emergência e, ao invés de remetê-lo para outro dia ou para outra semana, ela disse um momento, percebendo a sua angústia e o seu desespero, e foi buscar alguém para atendê-lo. E esse alguém conseguiu evitar, interditar o caminho que ele fazia na direção do suicídio. Depois ele me narrava essa experiência com lágrimas nos olhos, frequentando o que ficou depois o centro espírita para recuperar forças e trabalhar aquele desatino da mulher que fugiu com os 4 filhos, como se os filhos fossem só dela. A dor que o alcançou levaria fatalmente ao suicídio, mas uma influência oculta. E eu disse: mas pelo que você parou? Ele disse: eu não sei por que eu parei. Parou na porta do centro espírita, viu o centro espírita e parou adiante, porque é uma influência oculta. Não ouviu voz nenhuma. Ele não era médium no sentido ostensivo do termo, mas todos sofremos a influência dos espíritos. Outro dia eu estava em casa e eu vi o gato passou, entrou. Quando eu vejo o gato dar um pulo e com os pelos eriçados, sai correndo. Aí eu olhei para a minha esposa disse: não, é um espírito que passou para lá que eu vi. E agora o gato foi para lá e viu o espírito. Eu disse: puxa, eu não vejo nada. Até o gato vê espírito e eu não vejo nada. A influência dos espíritos se dá até nos animais, a despeito de não terem um psiquismo para serem médiuns, mas sofre a influência dos espíritos dos animais de um modo geral, sobretudo os animais mais superiores. Imagine nós, podemos não vê-los, mas nós sentimos a influência. Quantos de nós, às vezes, entramos numa atitude de raiva de alguém? Uma vez eu vivi uma experiência dessa pessoal, e eu fui com a pessoa, que era uma amiga, e o é até hoje, muito querida, sentei diante dela e disse: eu quero fazer um tratamento de desobsessão com você. Ela me olhou, ela perguntou: mas por quê? Eu disse: porque eu não consigo nem ouvir a tua voz. Eu sinto uma raiva de ti incontrolável. Tudo que tu fazes ou que tu não fazes me gera um sentimento de animosidade. Tu já tinhas percebido? Eu, bobo, pensando que estava conseguindo segurar a onda. Ela disse: há muito tempo. Coitadinha. A gente, quando ama, tolera, né? Ela vinha me aguentando, porque eu devia estar dando umas patadas nela e nem dava conta disso, achando que eu estava me segurando. Ela compunha comigo os 2 trabalhadores de frente do movimento espírita infantil na época. Eles tentavam estraçalhar o movimento infantil do Estado, do qual nós 2 éramos as pessoas de maior responsabilidade. E, mesmo orando, mesmo me esforçando,
eu senti aquilo que se instalou como um processo obsessivo e eu fiz o tratamento de desobsessão para me livrar, naquela circunstância, dessa influência sutil, oculta, mas que foi ganhando fóruns de habitabilidade, de cidadania, que estava dominando o meu psiquismo. Então eu tive que fazer esse gesto de humildade. O gesto de humildade era ir ao encontro dela e dizer para ela que eu estava com raiva dela. Mas ela já sabia há muito tempo de que eu estava tratando mal e eu não me dava conta. Então, quando você começar a empinimar com alguém, menos. Às vezes você está sendo porta-voz. Às vezes a equipe está indo bem da casa espírita. Aí começa um tititi, um nhenhenhen. E a gente não sabe que são as sombras se valendo das nossas imperfeições, das nossas sombras internas, esses espíritos que se imiscuem no grupo e começam a gerar em você um desconforto com o outro. Às vezes é uma desconfiança, às vezes é um ciúme mórbido. Por falar em ciúme, eu me lembro do Centro Espírita Ivon Costa, um cidadão às proximidades, ele empacou comigo que eu estava tendo um caso com a mulher dele. E ele começou a me perseguir. E eu soube disso uma vez que eu vinha andando, o Centro Espírita Ivon Costa ficava no meio do quarteirão. Eu vinha andando num sábado para fazer atendimento médico nesse centro espírita, um trabalho voluntariado, e a mulher dele estava na porta e disse: Alberto, tu queres entrar? Ela é uma aplicadora de passe do centro que eu frequentava. Ele não frequentava o centro. Ela disse: entra aqui. Eu entrei, quando eu sentei, ela disse: olha, eu quero que tu tome cuidado, porque o meu marido acha que eu estou tendo um caso contigo. Ele está andando com uma faca para te matar. Quando ela disse, eu já levantei. Como é que uma pessoa sã convida para eu entrar na casa dela para me dizer essa asneira? Quando ela mal acabou de dizer, eu já estava de pé, já estava na porta saindo. Morrer com faca é tão horrível, né? Com um tiro é mais assim, morreu com tiro. Com faca vai entrando, não é muito bom não com faca. E aí, esse homem passou a me perseguir meses. E um dia eu estou na porta do centro, ele me abordou e disse assim: tu estás tendo um caso com a minha mulher? Gente, umas coisas incríveis. Ele tinha abandonado a mulher por outra. E depois, acho que não deu certo, ele voltou. Então ele criou um quadro paranoico. Era ele que traiu a mulher, não era a mulher que estava traindo ele. Mas ele não assumiu que ele traiu a mulher, voltou e desenvolveu uma esquizofrenia paranoica. Paranoica. E os espíritos se valiam dele para tentar impedir que eu chegasse no centro espírita. Nessa época fiquei importante, porque eu entrava e saía do centro espírita com guarda-costas. Eram os amigos. A diretoria teve que ir à casa dele chamar a atenção dele. A família ficou tão, a família, não ele, envergonhada que mudou de casa. Era uma patologia mental, diga-se de passagem, abrindo espaço para uma influência sutil que se valia para tentar interceptar o trabalho do bem de alguém que ali estava participando, no caso era eu, naturalmente com meus comprometimentos do passado. Então, todos nós estamos no âmbito da vulnerabilidade. Mas o pastor sabe cuidar das suas ovelhas. Porque só cai a armadilha para lobos, os lobos. Não temamos. Agora tenhamos que ter vigilância. Porque se não tivermos vigilância, nós entramos nessas influências sutis e uma casa vem abaixo. Uma diretoria que está indo muito bem, surge uma cisânia. Em função de um disse-me-disse, de um mal-entendido que cresce em função das influências espirituais sutis. Mais amor todos os dias na nossa casa espírita, para nos aproximarmos mais. Porque quando se jura uma encrenca, a gente vai com a pessoa direto. Não vai tangenciar, porque senão a gente aumenta o circuito da maledicência ou da calúnia. A gente vai direto com a pessoa e aborda a pessoa. Eu estou sentindo, não é você que está me fazendo, eu estou sentindo isso, e a pessoa traz o esclarecimento, e você mata na nascente qualquer espaço que se abrindo muito, fica como caldo de cultura para interferências espirituais sutis. Jesus dizia isso: quando o teu irmão errou contra ti, chama-o a sós e conversa com ele.
Se tu não te resolveres, chama 2 ou 3 testemunhas. Quando não resolveres, chama a igreja, chama o grupo. Mas a gente faz ao contrário, a gente vai, contrata um advogado de defesa nosso, um promotor, sei lá o quê, e diz no ouvidinho daquela pessoa que a gente sabe que é a pessoa mais fofoqueira do centro, que ela vai sair a nosso favor. E ela se incumbe de dizer para a igreja inteira e a pessoa com quem você está encrencada não sabe. E às vezes foi apenas um mal-entendido. Que se você fosse com ela, não precisava chamar 2 ou 3 testemunhas. Então, meus irmãos, nós precisamos estar ancorados no bem. O bem, a vocação para a amorosidade, é que nos permite mantermos-nos com o nosso anjo guardião. E ficamos sob a egrégora. Chico Xavier usa uma metáfora que eu gosto muito. É o guarda-chuva da proteção dos benfeitores espirituais. Eu posso sair, mas se eu quiser. Mas se eu quiser, fizer uma boa escolha, eu fico sobre a proteção do guarda-chuva, que representa o Cristo cuidando das suas ovelhas. Mantenhamos-nos atentos, sem tensão, fazendo o melhor que está ao nosso alcance. Porque se olharmos, por exemplo, para a figura de Francisco Cândido Xavier, o que esse homem sofreu com toda a bondade que ele tinha no coração, ele não ficou ileso das agressões, das surras, das calúnias, não ficou das interferências espirituais, mas nunca saiu do prumo, porque estava conectado com a figura excelsa de Jesus, ali representada pelo seu benfeitor Emmanuel. Sejamos aqueles que nos coloquemos sobre a guarda divina, mantendo-nos atentos para essas influências sutis que são muito mais virais, virulentas, nocivas e cruéis do que micro-organismos e bactérias e fungos que não são de nada. Eles até nos ajudam, adoecendo a gente a melhorar e às vezes a desencarnar e sair do corpo. Mas eles não são maus, esses micro-organismos. Mas um espírito que tem uma inteligência fora do corpo, imperfeito, e que está atrapalhado no ódio, num amor possessivo, esse espírito pode te atrapalhar muito mais do que uma bactéria, um vírus. E atento que você estiver, você vai saber identificar durante o sono, no sonho, na intuição, ou você vai na inspiração, ou na reunião mediúnica, numa informação cruzada, vem a informação daquilo que está sendo plantado como uma armadilha para te pegar através de A, B ou C, ou de um grupo. Mas se você estiver atento, você saberá, conectando-se com Jesus, salvaguardar-se de qualquer agressão. E assim, sintonizado com o bem, você ficará apenas vulnerável, ocultamente ao divino, ao Pai, aonde estamos mergulhados, porque tudo está mergulhado dentro de Deus, como dizia Paulo, em Deus nos movemos, em Deus vivemos, em Deus existimos. Nós estamos mergulhados no divino, tanto quanto o outro que nos quer matar ou que nos odeia. E mergulhado no divino, conectados com ele, nós seremos menos vulneráveis e teremos a oportunidade, a partir do outro, de crescer um pouco mais e a ganharmos uma estatura de ocuparmos a nossa casa apenas com a luz, porque aquele espírito que foi, voltou trazendo mais, porque encontrou a casa desocupada, na fala do Evangelho, falando dos quadros obsessivos, que começa às vezes numa influência oculta, mas que depois ganha volume e se transforma numa patologia espiritual chamada obsessão, exigindo muito mais esforço para o tratamento. Mas se tivermos nessa perspectiva do bem, nós estaremos sob a influência oculta do divino, absorvendo as inspirações do alto e haveremos de suplantar todos os obstáculos que se anteponham à nossa vida, que nos queiram derrubar, mas mais do que isso, haveremos de dar as mãos para aqueles que estão caídos. Obrigado.